cantando, rezando com você, cantando, rezando com você. Amados irmãos, irmãs, amigo e amiga que está assistindo a nossa oração diária, nosso canal Cantando, Rezando com Você, acolhendo a Santíssima Trindade, digamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, de modo especial, lembramos de São Tomé. Cada um de nós que está assistindo, que está também ouvindo esta oração, temos um pouquinho de São Tomé. Às vezes a descrença, a pouca fé e o fato de acreditar em Deus. Então queremos hoje fazer a oração a partir da caminhada, a partir da experiência de São Tomé em relação a Jesus Cristo. Seus amigos falaram que Jesus estava com ele, mas São Tomé, chamado, não acreditou. Que possamos cada vez mais confiar em Deus e às vezes temos que ver para crer. Então queremos acolher a palavra de Deus cantando. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 20, versículos 24 a 29. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aqui diz assim: Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram para ele: Nós vimos o Senhor. Tomé disse: Se eu não vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos de novo. Dessa vez, Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Com certeza, depois disse a Tomé: Estenda aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e toque o meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu a Jesus, dizendo: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: Você acreditou porque viu? Felizes os que acreditaram sem ter visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um pouco desta palavra de Deus, Tomé e Jesus que chega até o meio dos discípulos. Ressuscitou, estava vivo e desejou a paz esteja com vocês. E desejo a vocês que estão aí nos assistindo, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês na sua família, na sua casa, em tudo que você for fazer. Que Deus te abençoe e te cuide, Jesus, permaneça em seu coração. Por isso, hoje a igreja celebra a festa do apóstolo Tomé.
Quando a igreja faz memória a um santo, ela quer chamar a nossa atenção para o seu testemunho, o seu exemplo. No caso, São Tomé retrata a fragilidade humana compreendida por Jesus. A figura de São Tomé, infelizmente, ficou marcada muito mais pelo seu vacilo na fé do que pela sua profissão de fé. E não é assim, amados irmãos e irmãs, às vezes de 99,9% de coisas boas que uma pessoa faz, a gente às vezes não lembra, mas de 1% a gente lembra de coisa ruim que a pessoa fez, mas não lembra das 99,9% das coisas bonitas. E assim só lembraram do que o São Tomé fez de ruim, que vacilou na fé, mas não da sua profissão. Não podemos afirmar que Tomé era incrédulo. Ele teve sim o seu vacilo na fé. Mas quem de nós não está sujeito a esses momentos de fraquezas? Quem de nós não era? Quem de nós não cometeu algum erro, alguma fragilidade em sua vida? Não somos tão diferentes deste apóstolo de Jesus, assim como ele, temos também nossos vacilos na fé. O que não significa incredulidade. Para acreditar que Jesus havia mesmo ressuscitado, Tomé pretendeu não somente uma constatação visual, mas como também tocar nas suas chagas com as mãos, ter essa constatação. Ele pôde ter 8 dias depois, quando Jesus ressuscitado apareceu novamente para a comunidade dos apóstolos e ele se fazia presente. Penso que às vezes a gente só olha que ele não acreditou porque os outros falaram. Mas ele teve a coragem também de dizer, de falar que ele não acreditava. E quantos daqueles discípulos, quem sabe, não tinha aquela dúvida, aquele ponto de interrogação na cabeça, mas tinham medo de perguntar, medo de dizer, não, eu não acredito, sem tocar nas chagas dele. Quantos de nós, às vezes, a gente não fica com essa dúvida e fica a vida inteira e não pergunta, não toca. Tomé, ele teve essa coragem, essa audácia de dizer assim, não, eu não acredito, só vendo, eu quero tocar nele. E às vezes nós precisamos também ter essa coragem de dizer assim, não, eu tenho que tocar, constatar se é verdadeiro ou é falso. Então precisamos também disso. Por isso, Jesus, e é interessante perceber que esse ressuscitado, neste encontro, Jesus não repreende Tomé, apenas mostrou-lhe as mãos e pediu que ele tocasse no seu lado, fazendo-lhe em seguida uma exortação que serve também para todos nós. Todos nós. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé tocou nas feridas do Senhor, colocou a mão no seu lado e teve uma experiência com a dor de Jesus. Nós também, quando passamos pela dor e nos colocamos em intimidade com Jesus, sem titubear, nós podemos reconhecê-lo e dizer como o apóstolo, meu Senhor e meu Deus. Não foi somente Tomé que ficou descrente depois da morte de Jesus na comunidade dos apóstolos. Houve uma desestruturação geral. Afinal, tudo o que acontecera com Jesus, a sua morte, fugia à compreensão deles. Você costuma, amada irmã, abrir o seu coração a Deus, falar das dificuldades que você sente? Ore hoje pedindo a Jesus que lhe conceda também a sua paz. E no final desta oração,
com certeza, do dia que você faça a oração, você vai notar a diferença, se você fizer a sua oração. Por isso, amados irmãos e irmãs, sejamos como Tomé também, que precisa tocar para acreditar. E ele acreditou, confiou, e com certeza possamos nós também. Receba a bênção do Senhor, ora. A oração é um impulso da nossa alma, é um simples olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. Senhor, não me deixes esquecer de rezar, ajuda-me, lembra-me de falar convosco a todo instante, seja com o corpo todo, seja só pelos meus pensamentos, que a sua palavra e que a palavra de Deus proclamada no Evangelho de hoje encontre um solo fecundo no nosso coração. Que Deus te abençoe e te purifique, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.